Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 1 da nossa saga saindo de R$ 100 para R$ 10.000 de banco. E você deve estar se perguntando nesse exato momento, será que isso é possível? Sim, é possível e eu vou te provar nessa saga. Então bora para o episódio 1. Trader, antes de começar essa saga com vocês, antes de começar as análises e as operações, eu quero simplesmente falar um pouco sobre a gestão que a gente vai utilizar na banca, né, para a gente simplesmente alcançar esse objetivo de R$ 10.000. É uma gestão que eu utilizo para alavancar as contas dos meus alunos, né, que é o gerenciamento 1/4. Gerenciamento 1/4 nada mais que a gente utiliza 1/4 da banca atual, não da inicial, né, todos os dias nas operações. E esse valor de 1/4 da banca é o valor do nosso stop. Por exemplo, a gente tem uma banca de R$ 100. 1/4 de R$ 100 é R$ 25. Então, o meu stop diário de hoje, né, é R$ 25 que eu posso utilizar nas operações. Então, se a primeira operação der ruim, eu simplesmente volto no próximo dia. Mas se a primeira operação der bom, eu simplesmente faço uma mão de soros na segunda operação para buscar a meta diária, certo? É basicamente aí a gestão que a gente vai utilizar na banca de R$ 100. Inclusive, vai ter uma aula falando sobre esse gerenciamento aqui. Fechou? Vamos lá, vou procurar as oportunidades. Já vou abrir alguns ativos aqui. E, cara, eu já fiz uma saga dessa daqui lá no Instagram, né? Porém, o problema lá do Instagram é que eu não consigo explicar de forma mais simplificada, de uma forma mais elaborada para vocês entenderem, né, o operacional que a gente está utilizando, porque é um vídeo curto, né? Só tem 1 minuto ali, então eu só mostro a operação para vocês e acabou. Não consigo explicar, não consigo entregar tanto conhecimento como eu vou conseguir entregar para vocês aqui no YouTube nessa saga, né? Então, cara, vamos ver o que que o mercado está nos entregando, né? Qual que vai ser a movimentação dele, o que está acontecendo no mercado, porque basicamente a gente não pode chegar aqui tipo assim, eu vou decidir. Hoje eu quero operar fluxo de vela, hoje eu quero operar caixa de retração. Não, não tem como, né? Claro que pode aparecer a qualquer momento, mas a gente tem que operar o que realmente o mercado está nos entregando, não o que a gente quer, né? Às vezes sim, aparecem muitas oportunidades quando a gente gosta do operacional, com o nosso operacional, aparece bastante, mas a gente tem que simplesmente operar, né, através das análises da movimentação que o mercado está fazendo naquele certo momento. Vou abrir alguns ativos e procurar as oportunidades aqui com vocês. Galera, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o Audi JPY, né? Ele está simplesmente fazendo um pullback, né? Deixa eu mapear aqui para vocês. A gente tem, o primeiro passo é uma LTB, né? Tocou nessa região, o mercado caiu, né? E aqui simplesmente era uma região de resistência que foi rompida. Aqui fez uma correção e aqui fez uma impulsão, respeitou o pullback, né? E simplesmente veio fazer o segundo toque da linha de tendência de baixo. Aqui ele acabou rompendo, né? Respeitou um throwback aqui, depois voltou, tocou em um pullback de baixo, né? Que simplesmente ele rompeu, depois fez a impulsão para fazer uma impulsão de baixo. Aqui ele respeitou, né? O pullback de baixo aqui nessa região e começou a lateralizar, deixando tanto pavio embaixo, tanto pavio na parte de cima, né? Aqui ele tocou, fez o terceiro toque dessa LTB, né? Junto com o pullback, respeitou legal. E agora ele pode tocar mais uma vez nessa região e pode fazer mais uma movimentação, né? Porém, não está 100%, mas aqui é uma boa análise, é um bom ativo que pode dar uma oportunidade para a gente, né? Eu estou analisando M15. Vamos ver se caso ele vir tocar aqui, dependendo da forma que tocar também. Mas eu vou analisando um pouco mais a fundo para ver se realmente está apto, né? Se realmente é bom pegar uma venda nesse Audi JPY. Porque confluência tem LTB, pullback de baixa e retração, né? Mas vamos procurar outros ativos por enquanto. Galera, se liga, Audi JPY, né? O ativo que eu estava falando para vocês que a gente analisou, um pullback, uma LTB. Olha só como é que ele está em M5. Ele tem uma caixa de retração, né? Simplesmente ele veio tocar uma, duas, três vezes aqui nessa região e respeitou, deixando o pavio na parte de cima, né? Simplesmente os candles, eles estão chegando nessa região aqui, ó. Eles estão chegando nessa região aqui, perdem a força compradora e ganham a força vendedora, né? Deixando o pavio na parte de cima da vela.
Se caso ele tocar ali novamente, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar vendido para a final da M5, né? Quarto toque, é bom pegar, já que ele tem confluência com pullback de baixa, agora com caixa de retração e uma LTB. Claro que ele não vai chegar a tocar na LTB, vai chegar a tocar próximo, né? Mas essa caixa de retração está muito interessante. Se caso ele tocar ali, a gente pode pegar uma vendinha, né? Pode ser a nossa primeira operação. Primeira operação dessa saga. Vamos ver. Tempo de expiração. Eu posso até pegar para penúltima vela de M5, né? Que tem esses dois filtros, mas eu vou pegar para final de M5 mesmo, se caso ele tocar ali. Vamos ver. Ó, tá quase. Será que ele vai ali? Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Peguei. Aí, fechou. Galera, primeira operaçãozinha da nossa saga, né? Tá sendo aqui simplesmente uma venda em uma caixa de retração, um pullback de baixo lá do passado gráfico, junto com a LTB. Então a gente tem três confluências, né? Primeira confluência, uma linha de tendência de baixa. Segunda confluência, um pullback de baixa, né? Porque a gente já estava analisando antes em M15. Colocando em M15 aqui, a gente observa que tem um pullback de baixa, uma LTB. E colocando em M5, a gente observa os candles, né, presentes, que simplesmente é essa lateralização, né, com retração, que é o operacional que a gente utiliza muito, que é caixa de retração. Então, ele teve simplesmente o primeiro toque, né, o primeiro toque, o segundo, o terceiro, que respeitou bastante, e agora o quarto toque, que foi... Eita, que eu coloquei um 5 aqui. Foi o quarto toque, né? Que a gente pegou uma vendinha, né? Porque ele respeitou o primeiro, respeitou o segundo, respeitou o terceiro, ele pode respeitar o quarto, né? Agora eu só não pego, que tem um filtro de caixa de tração que eu utilizo muito, eu não pego com mais de 5 toques. Por exemplo, tocou 5 vezes, na sexta vez eu não pego, porque para ele romper é muito rápido, é muito fácil, né? Para ele romper aquela região. Então fica bem complicado, né? Então, é, tocou 2 vezes, na terceira eu pego, tocou 3 vezes, na quarta eu pego, tocou 4 vezes, na quinta eu pego tranquilo, porque são gatilhos que já estão respeitando. Agora, se ele testar muito aquela região, ele pode romper a qualquer momento. Então, cara, o primeiro passo para a gente operar com esse operacional que eu utilizo é simplesmente observar uma lateralização, né? Nesse caso, o mercado ele está lateral. O mercado ele simplesmente ele tem três tendências, né? Tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Nesse caso, o mercado está lateral, ele simplesmente está deixando o pavio na parte de cima e na parte de baixo. Isso significa que ele está tocando tanto na região de resistência e suporte e retraindo e finalizando no meio, que é basicamente o objetivo desse operacional, né? Respeitou bastante, entrei vendido aqui no quarto toque e falta apenas 50 segundos para finalizar. Ele acabou de tocar na região de suporte dessa caixa de retração, né? Ele pode simplesmente fazer uma retração de alta agora, né? Vamos ver como é que vai ser. Falta apenas 30 segundinhos, final de vela de M1, para nossa operação finalizar a nossa primeira operação dessa saga, né? Inclusive, primeira operação com o operacional de caixa de retração. E eu falei para vocês no início desse vídeo, a gente não opera o que a gente quer, né? O que aparece realmente no gráfico. E simplesmente apareceu essa oportunidade, caixa de retração, LTB, junto com o pullback. Galera, os últimos 10 segundos da operação. Ó, vamos ver. 5, 4, 3, 2, 1. Tá lá. Operação vitoriosa com sucesso. A primeira operação da nossa saga foi uma caixa de retração, foi uma vendinha, né? Respeitou simplesmente uma, duas, 3 vezes e na quarta vez a gente pegou para replicar novamente, né? Esse gatilho que está muito forte e tá lá. R$ 22 de lucro na primeira operação. Show de bola. Vamos continuar analisando e procurando mais oportunidades. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente juntar esse valor aqui, que é os R$ 25 da minha primeira operação, com esse valor aqui. Então vai ficar R$ 47 o valor da segunda operação, que isso se chama mão de Soros, né? Mão de Soros. Então vamos ver como é que vai ser essa segunda operação e vamos procurar mais oportunidades. Galera, olha só, encontrei um pullback de alta junto com ombro, cabeça, ombro, né? Ó, para 16,9.
Deixa eu trocar aqui o valor, 47, que é mão de Souros agora. Eu vou pegar uma compra se ele tocar aqui nessa região. Comprei, fechou. Vou explicar essa operação para vocês aqui, tá? Tô em M1, né? Basicamente, a gente tem uma região de resistência, que simplesmente ela foi rompida, fez uma correção e fez uma impulsão. Ela respeitou o primeiro pullback, né? Isso é muito interessante, isso ajuda bastante a respeitar o segundo, né? Aqui eu utilizei uma observação muito importante, né? Ela fez uma primeira parte de um ombro, cabeça a ombro, né? Aqui ela fez simplesmente a cabeça e ela pode fazer simplesmente a próxima, né? Que é o ombro direito. E, cara, a gente comprou com base em um pullback de alta, né? Porque ela rompeu uma região de resistência e automaticamente, quando rompe uma região de resistência, vira automaticamente um suporte, né? Então ela tocou na primeira vez, fez uma impulsão, respeitou lindamente e agora tocou pela segunda vez e entramos comprado. 3, 2, 1. Tá lá, galera. Segunda operação finalizada com sucesso, foi um pullback de alta em M1, né? Junto com ombro, cabeça a ombro. E, cara, respeitou lindamente essa operação, né? Respeitou lindamente a operação. A primeira operação, basicamente, foi uma linha de tendência de baixa, um pullback de baixa, junto com uma caixa de retração, né? Foi ali no quarto toque que a gente pegou. Foi um take lindo. E aqui a segunda e última operação, né? Com meta batida hoje no primeiro dia. Começamos o primeiro dia, começamos essa saga com o pé direito. Coisa boa. Ó, simplesmente a segunda operação foi um pullback de alta junto com confluência em um ombro, cabeça a ombro, né? Com visão de fazer uma impulsão de alta. Padrãozinho de N. Top demais. Galera, então tá. Vamos ficar aí com essas duas operações. Meta batida, né? Muito bom. Eu expliquei todas essas operações para vocês passo a passo, né? Para quando vocês operarem sozinhos, se encontrarem algum padrão desses aqui, vocês podem replicar basicamente as mesmas coisas que a gente fez, né? Entregando mais conhecimento para vocês. Isso é bom demais. Então, meta batida, 2-0 nas operações. Banca atual, R$ 163. Show de bola. Começamos com o pé direito e vamos em busca do objetivo, seguindo o gerenciamento, né? Simplesmente arrisca, né? Com disciplina, com foco, com força, a gente consegue chegar nesse objetivo, porque não é impossível, né? Muita gente pensa que é impossível, é difícil. Mas se você tem as ferramentas corretas, né? O conhecimento certo, a gestão correta, disciplina, foco e fazer as coisas certas, vai acontecer. A gente consegue chegar no objetivo e você vai acompanhar essa saga aí, né? Hoje foi só o primeiro dia, então batemos meta no primeiro dia e agora vamos para o segundo dia, que vai ser amanhã, né? E eu quero que você já comenta aqui nesse vídeo o que que você está achando dessa saga e em quantos dias a gente vai conseguir bater a meta de R$ 10.000. Já comenta aqui o que que você está achando, né? E bora para cima. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios dessa saga. Fechou? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos que vamos para cima e até o próximo episódio.